Deus tem sido bom com a gente. E a gente só tem motivo para glorificá-lo em absolutamente tudo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no seu capítulo 6. Nós fizemos uma pausa na nossa exposição que estávamos tendo na carta aos Hebreus, que nós temos agora a eleição de oficiais na nossa igreja. E por conta da eleição, é uma obrigação do conselho e uma responsabilidade muito importante, a necessidade de instruir a igreja com respeito à eleição, né? Nós já fizemos uma entrevista com todos os candidatos que vão concorrer ao presbiterato e ao diaconato. Fizemos algumas ponderações, conversamos com eles, e agora no sábado que vem, nós temos um curso onde todos têm que participar. O curso vai ser só o período da tarde, mas todos têm que participar. Já passei para eles material para leitura, já passei para eles vários vídeos para que eles possam assistir. Por quê? Nós entendemos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós também entendemos que a liderança é algo fundamental na igreja, é algo de suma importância, e que ela não pode ser escolhida de qualquer forma, sem uma observância de critérios, como nos diz as Escrituras. E a partir de hoje, e nos próximos 2 domingos, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de governo que nós encontramos nas Escrituras, a importância de nós olharmos para a Bíblia e buscarmos um governo para a igreja. E na semana que vem, na semana que vem nós vamos falar sobre as qualificações de um presbítero, aquilo que a Bíblia requer de um presbítero, e depois o outro sermão, as qualificações de um diácono, que são os 2 cargos oficiais ordenados na Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje, inclusive, nós vamos ver o porquê que temos esses 2 cargos ordenados na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas para isso, para a nossa meditação hoje, e hoje eu quero falar sobre o sistema bíblico de governo de uma igreja, a importância de nós olharmos para as Escrituras, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos de Atos 6, um texto bastante conhecido, e voltaremos depois para ele novamente, quando nós fomos tratar do diaconato, né? Se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Se você puder fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos permite nos reunirmos aqui nessa manhã para prestarmos culto ao Senhor. Já tivemos a oportunidade de aprender da palavra através da escola bíblica dominical, e agora, Senhor, nós nos debruçamos diante das Escrituras para ouvirmos as orientações do Senhor quanto ao governo da igreja. A igreja do Senhor, nada mais justo do que nós, como servos do Senhor, olharmos para a palavra do Senhor e buscarmos o entendimento do Senhor para governar a sua igreja.
Por isso lhe pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã e que o Senhor mesmo nos instrua para que, movidos pelo poder do Espírito Santo, cheios da sabedoria do Senhor e temor do Senhor, nós, Deus, caminhemos para a eleição de oficiais na nossa igreja, escolhendo homens de acordo com a Tua vontade, homens que cumpram os propósitos do Senhor e que sejam ferramentas do Senhor para continuar edificando a Tua igreja em crescimento e em graça. É assim que eu lhe peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como nós dissemos agora há pouco, irmãos, nós estamos às vésperas de uma eleição de oficiais aqui na nossa igreja. Essa é a forma pela qual nós somos administrados, é a forma como a igreja presbiteriana entende que deva ser o governo da igreja, administrada por um colegiado de presbíteros que decide os rumos da igreja nos mais variados sentidos. Os presbíteros, os líderes eleitos pelos irmãos, vão administrar a igreja quanto às suas finanças, quanto à forma do seu culto e principalmente quanto à sua teologia. É a liderança da igreja que decide os rumos teológicos da igreja. Mas por que nós administramos assim? Você já parou para se perguntar, ou alguém já te perguntou o que é ser presbiteriano? Afinal de contas, você é de uma igreja presbiteriana. Às vezes, quando alguém pergunta, que igreja você é? Aí você fala, presbiteriano. O cara começa escrevendo e já te pergunta no meio, presbi o quê? O que é isso? Por que é uma igreja presbiteriana? O que significa isso? Presbiteriano é o sistema de governo que nós adotamos. Quando você lê igreja presbiteriana, significa que você está numa igreja administrada por presbíteros. Uma igreja que tem por modelo administrativo aquilo que as Escrituras nos mostram. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente acerca disso. Inclusive, é daí que a IPB deriva o seu sistema de governo, das Escrituras. Mas antes de nós falarmos do nosso sistema de governo em si, é importante que nós tenhamos noção acerca dos principais sistemas de governo eclesiástico que nós temos nos nossos dias. E eu quero destacar basicamente 3, que são os mais vigentes nas igrejas que nós temos aqui. O primeiro dele é o sistema episcopal. No sistema episcopal, talvez a igreja mais conhecida que trabalha com esse sistema seja o catolicismo romano, que tem a figura do bispo ou do papa, que seria o bispo mor, o bispo maior. Nesse sistema, o bispo ocupa uma posição central de poder. E todas as demais autoridades da igreja devem obedecer às ordens e diretrizes administrativas e teológicas dadas pelo bispo. Aqui nós vemos uma grande concentração de poder sobre uma única pessoa, que vai determinar os rumos de toda a denominação. Não apenas o catolicismo romano, mas muitas igrejas pentecostais, principalmente as neopentecostais, têm essa figura do bispado. Talvez as neopentecostais tenham uma figura quase que de patriarcado, uma figura onde é quase uma capitania hereditária, onde vai passando de pai para filho a administração da igreja. E quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos como nós somos, e a grande possibilidade, ou melhor, a grande pecaminosidade que há em nós, nós podemos perceber que é um grande risco nesse sistema de governo, onde todo o poder, todo o pensamento, toda a diretriz administrativa e também toda a diretriz teológica repousa sobre a vida de um único líder, e é ele quem define os rumos dessa igreja. Mas nós temos ainda um outro sistema de governo também bastante conhecido no meio das nossas igrejas, que é o sistema de governo congregacional. Aqui nós colocaríamos aí os nossos irmãos batistas, que são o grupo mais conhecido, cujo sistema de governo é o governo congregacional. Aqui nós temos a autoridade administrativa e teológica da igreja depositada sobre a congregação. Então, se no modelo episcopal, quem define os rumos administrativos e teológicos da igreja é o bispo, uma única pessoa, aqui no modelo congregacional, quem define os rumos administrativos e teológicos da igreja é a própria assembleia da igreja local.
Embora tenha uma diretoria que é eleita para as coisas do dia a dia, porque senão ia ter que fazer assembleia todo final de semana para saber se compra o livro de escola dominical ou não. Então, já tem uma diretoria estabelecida que funciona durante aquilo que nós chamamos de intervalo entre uma assembleia e outra. As grandes decisões, as decisões mais fundamentais, estão debaixo do poder da assembleia, inclusive os rumos que a igreja pode e deve tomar. E aqui nós encontramos um outro perigo, que é o perigo da inclinação do coração humano. Cada dia mais nós vemos as igrejas correndo para longe do governo do Senhor, correndo para longe dos modelos que Deus tem para a sua igreja. E aqui, na verdade, é mais ou menos a igreja ouvindo a vontade do povo para caminhar de acordo com a igreja. Mas nós temos um outro modelo administrativo, que é o modelo conciliar, é o modelo representativo, é o modelo presbiteriano. Nesse sistema, o poder se concentra no conselho, que é formado por pastores e presbíteros. Estes são eleitos pela igreja como seus representantes. E esse conselho reunido define os rumos administrativos e os rumos teológicos da igreja. Porém, ele não define sozinho esses rumos administrativos e teológicos. Ele está submisso a outros conselhos. Por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem o Conselho da Igreja, que são os pastores e presbíteros da igreja. Esses respondem ao presbitério, que é uma reunião de alguns presbíteros designados e os pastores. Esses, por sua vez, respondem ao sínodo, que são os pastores e presbíteros de uma região maior. Esses, por sua vez, respondem à Assembleia Geral, ou aquilo que nós chamamos de Supremo Concílio, que a cada 4 anos faz um chamado geral de presbíteros e pastores de todo o Brasil, que vão discutir os rumos teológicos e administrativos da igreja de uma maneira mais ampla. Ou seja, é um governo administrativo, desde a esfera local até a esfera maior, no nosso caso, é o país, o Brasil. A gente às vezes não para pensar, mas hoje nós temos mais de 4.000 igrejas presbiterianas no Brasil. Hoje nós temos quase 8.000 pastores, mais de 12.000 presbíteros e quase 30.000 diáconos no Brasil. É uma igreja bastante grande, uma igreja que já está passando 1 milhão de membros professos aqui no país. É uma igreja que tem a sua enormidade, o seu tamanho. Melhor do que tudo isso, graças a Deus, é uma igreja respeitável. E ela adota esse sistema de governo, que é um governo conciliar, onde a igreja elege representantes que irão administrá-lo. Todos os sistemas de governo, todos esses que eu citei, existem outros sistemas de governo, tá, irmãos? É que eu estou falando só dos principais, daqueles mais conhecidos. Todos esses sistemas de governo, eles têm aspectos positivos e negativos no que se refere à administração da igreja. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o sistema conciliar, o sistema representativo, o sistema presbiteriano, é o que mais reflete o modelo bíblico, o modelo estabelecido pelos apóstolos para o funcionamento da igreja no Novo Testamento. Um modelo que preserva a saúde da igreja. E isso nós vamos perceber por basicamente 3 motivos que eu quero destacar aqui com os irmãos. O primeiro dos motivos é que a centralização de poder, ela não reflete o ensino de Jesus. Lá em Marcos capítulo 10, dos versículos 35 ao 45, nós vamos encontrar Tiago e João. E a mãe de Tiago e João faz um pedido para Jesus. Fala, olha, quando na glória eterna, deixa o meu filho sentar um na direita, outro à esquerda. Coloca eles aí no lugar de honra. São os meninos bons. O próprio Tiago e João queriam isso, Senhor, lá na glória, deixa a gente sentar um na direita e outro na esquerda. Nós queremos aí ter uma proeminência sobre os demais, mas Jesus corrige essa visão. Jesus diz para aquelas pessoas que no reino de Deus, para aqueles apóstolos, que no reino de Deus as relações de poder não são como se dão no mundo, onde os governantes do mundo dominam sobre os demais. Nós vemos isso muito na nossa política, irmãos. Nós vemos as pessoas que nós elegemos para governar a gente, fazendo leis para oprimir a gente.
E é cada dia mais imposto, é cada dia mais restrição no pensamento, na fala. É cada dia um inchaço do Estado que oferece um serviço muito ruim para o povo. E aqui, irmãos, nós não estamos falando de cor política, porque isso se dá em todos os espectros. Infelizmente, Jesus está corrigindo naqueles discípulos, naqueles apóstolos, essa visão de governo, de proeminência, de respeito. Por exemplo, quando se vier um deputado, um senador aqui na igreja, presidente, prefeito, vereador qualquer, a gente trata aí, olha, Vossa Excelência. Na verdade, eles são funcionários nossos. O correto mesmo é eles olharem para nós e falar, Vossas Excelências estão sendo bem servidos. Mas nós já estabelecemos na nossa mente essa relação de autoridade hierárquica sobre nós. Jesus diz, olha, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, os que governam devem ser os que servem. E ele usa como exemplo ele mesmo, o próprio Filho do Homem. Se você for ler Marcos 10, de 35 a 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio para entregar a sua vida em resgate de muitos. Então, a centralização de poder em uma única pessoa, ela não reflete o ensino de Jesus no Novo Testamento. Outro aspecto é que os registros bíblicos indicam que Deus designa líderes para conduzir o seu povo, e não o contrário. Não é o povo que conduz os líderes, são os líderes quem conduzem o povo. Na Bíblia, Deus levanta profetas, levanta apóstolos. Posteriormente, Deus levanta presbíteros para dirigirem o seu povo, e não o contrário. Deus nunca colocou o povo dirigindo os seus líderes. Não era o povo quem determinava a direção que eles deveriam caminhar, nem a forma como deveria andar a congregação. Na verdade, nós temos um exemplo temível e terrível da congregação dirigindo a sua liderança. Foi quando Moisés subiu no morro para orar. E depois de 40 dias, Moisés não descia. A congregação se reuniu e falou, Arão, tem jeito, Moisés não volta mais. Vamos fazer um ídolo e vamos nos dobrar a esse ídolo, para que nós o adoremos. Nós digamos, foi ele quem nos tirou do Egito. E o que Arão fez? Ele sucumbiu à ordenança do povo. E ele pediu para que as pessoas trouxessem seus pendentes de ouro, e ele fez um bezerro de ouro, e Deus abominou isso. Porque não era essa a função. O coração nosso é pecaminoso. Então, nos registros bíblicos, nós vamos ver Deus levantando líderes para dirigir o povo. E nós vamos ver que, em específico, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus levantava o profeta. Deus levantou os apóstolos, e no Novo Testamento, os próprios apóstolos, estabelecendo os fundamentos administrativos da igreja, mostraram como nós iríamos levantar líderes, presbíteros. E é exatamente esse terceiro aspecto importante para nós pensarmos, porque no Novo Testamento, esses apóstolos orientaram a eleição de líderes na igreja. Quando você vai ler Tito, capítulo 1, versículo 5, você vai ver Paulo dizendo a Tito, é exatamente por esse motivo que eu estou colocando você aí em Creta, para você colocar em ordem as coisas aí, e para que você levante presbíteros, para que sejam eleitos presbíteros para a administração. Embora esse sistema não seja livre de equívocos, irmãos, conselhos e concílios cometem erros e erros terríveis. Por quê? São pecadores, são homens. Eu, os meus irmãos, os meus pares, tanto os presbíteros daqui, quanto no presbitério, no sínodo, no Supremo Concílio, nós somos homens e passíveis de erros. Às vezes nós vamos ver algumas decisões da liderança que a gente fala, mas não acredito que eles deliberaram a esse respeito, mas pela graça de Deus, essa visão conciliar faz com que alguém se levante e fale, já prestaram atenção naquilo que vocês decidiram? Vê se está de acordo com a Bíblia. E graças a Deus a igreja tem voltado para esses rumos. Então, embora o modelo conciliar não esteja livre de equívocos nas suas deliberações, esse sistema compartilha de sabedoria e responsabilidade das lideranças e participação da igreja. A liderança que o conselho
deve ser, a liderança levantada pelo modelo conciliar deve ser uma liderança capacitada para tal, uma liderança orientada, não é qualquer líder. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, nós vamos ver depois, semana que vem, sobre as qualificações dos presbíteros. E também nós vamos ver em Atos dos Apóstolos várias orientações, várias citações onde os presbíteros estavam dirigindo a igreja. Atos 11, versículo 30. Atos 14, versículo 23, até Atos 14, verso 23, se você puder abrir a sua Bíblia. Olha que interessante. Atos 14, no versículo 23, olha o que está dito ali. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Olha só, a igreja foi direcionada a eleger presbíteros. Depois, Atos 15, versículos 2, 4, 6, 22, 23, você vê os presbíteros resolvendo questões teológicas da igreja. Mais para frente, Atos 16, versículo 4, pode abrir de novo, Atos 16, versículo 4, onde você vai ver dito o seguinte: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Então você já vê sendo estabelecido no Novo Testamento um sistema administrativo para a igreja. Então, de uma forma geral, esses são os 3 sistemas administrativos de uma igreja que nós mais conhecemos nos nossos dias. Feitas essas explicações, eu quero voltar um pouco mais para o nosso texto aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse sistema. Para a gente se situar, Atos, nós estamos aqui lendo o capítulo 6, mas se você for ver desde o capítulo 1, versículo 8, o Espírito veio, depois a igreja começou a crescer, capítulo 2, 42, como estavam vivendo os novos convertidos, depois do capítulo 3, diz que a igreja gozava paz, que a igreja crescia por todos os lugares, mas esse crescimento trouxe as suas dificuldades. Então, nós observamos que a igreja estava crescendo, e por ela estar crescendo, agora ela precisava de um sistema organizacional que garantisse as suas principais propriedades, a saber, a pureza teológica e doutrinária, a pureza do evangelho. Nenhuma igreja foi chamada a ser grande, embora ela possa ser. A igreja foi chamada a ser fiel nas escrituras. E também a ação social testemunhal, porque eles testemunhavam do evangelho através da ação social. Nós vemos isso aqui em Atos dos Apóstolos, e você vai ver isso muito bem claro lá em Tiago, quando ele fala da fé associada às obras, de maneira que as pessoas que criam praticavam as obras que eram concernentes à fé, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo mesmo já havia pregado. Deus preparou de antemão as boas obras para que os salvos andassem nelas. Então, tudo isso coaduna com a verdade do evangelho. Ali no versículo 1 de Atos, capítulo 6, voltando para o texto da nossa exposição hoje, diz: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Agora a igreja era grande. Agora já não dava mais para os apóstolos olhar os pequenos casos como eles viam logo ali no início. Nós vamos ver a igreja reunida, tinha ali em Atos, no começo de Atos, 120 pessoas. Né? Na verdade, Jesus começou com 12. Desses 12, um traiu, se matou. Depois eles associaram ali Matias. Depois nós encontramos uma comunidade de 120 reunidas ali. Mas a igreja estava em franco crescimento. Diante dessas necessidades da igreja crescente, os apóstolos começaram a estabelecer uma forma de governo que pudesse suprir as necessidades desse novo momento pelo qual a igreja estava passando. Foi assim conosco. Eu lembro-me, há 18 anos atrás, quando eu cheguei aqui, o cabelo não estava aqui, né? E não estava aqui, né? Ontem que eu cortei a barba, falei que eu estou parecendo aquele Megamente do desenho, né? Com cabeção assim, a barbinha pequenininha, só faltou ser azul, né? Mas há 18 anos atrás, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 3 presbíteros. Nós tínhamos 4 diáconos. E a igreja, pela graça do Senhor, foi crescendo. E nós trouxemos mais um presbítero para nos ajudar na administração. E os diáconos foram aumentados para o número de 6.
Mas pela graça e bondade do Senhor, a igreja continuou crescendo, as demandas continuaram aumentando, e nós precisamos de mais um presbítero para ajudar no pastoreio. Fomos para 5 presbíteros, e os diáconos foram a 8. Mas pela graça do Senhor, a igreja continuou crescendo, e nós associamos e levamos para 6 presbíteros. Inclusive agora nós vamos completar o quadro com 6 presbíteros, mas a junta diaconal já precisou ser 12. E quantas vezes eu converso com os diáconos, eles falam do trabalho que é. Pela graça do Senhor, a igreja aumentando, comprando, adquirindo o terreno do lado, já vai ter diácono para cuidar ali do lado. Então, talvez numa próxima eleição, precisemos pensar em 15. Por quê? Porque é natural que a igreja cresça no Evangelho. E o crescimento traz as suas demandas. Mas perceba, os apóstolos entendiam que os 2 principais papéis da igreja precisavam continuar sendo cumpridos. Quais eram? A pregação do Evangelho, a fidelidade na pregação do Evangelho. No caso, os apóstolos ali figuravam como pastores, e eles entendiam que eles não poderiam deixar ou desviar a sua atenção para as questões locais das necessidades, e isso lhes tiraria o tempo da preparação da pregação do Evangelho. Mas eles também entendiam que a outra parte não era menos importante. Por isso foi necessário levantar homens. Então, assim nós vemos o estabelecimento de um sistema bíblico de governo que contemple as verdades escriturísticas que já estavam reveladas no Antigo Testamento. Outro exemplo interessante do Antigo Testamento, Moisés, quando começou a lidar com as causas do povo no deserto. Gente, era gente demais. Para lá de 1 milhão. E Moisés tinha que resolver todos os problemas. E o sogro dele, Jetro, chegou para ele e falou: Moisés, você não vai dar conta. Não é bom que a coisa aconteça assim. Levante entre o povo, líderes de 50, líderes de 100. E aquilo que esses líderes não conseguirem resolver, isso chega até você. Irmãos, nós experimentamos isso na nossa igreja. Quantas vezes os presbíteros foram visitar irmãos em casa, oraram para os irmãos, lidaram com questões. Às vezes vieram até me informar: pastor, eu estou lidando com tal questão, ore por mim. E até algumas vezes eu falei: olha, quer que eu vou lá visitar também? Não precisa não, pastor. Deixa com a gente. Nós estamos lá, se porventura nós não conseguimos, com exortação, com ensino bíblico, ajudar aqueles irmãos, aí nós trazemos para o pastor, nós trazemos para o conselho. Quantas e quantas vezes eu fui visitar irmãos e você achava que bom que o pastor veio me visitar, mas porque um diácono falou: pastor, eu passei na casa daquele irmão e aquele irmão disse que faz tempo que o senhor não o visita, o senhor não poderia visitá-lo. Olha só, irmãos, como a igreja trabalha nesse modelo bíblico, abençoando e trazendo assistência. Então, olhando para esse modelo estabelecido, eu quero falar sobre algumas características rápidas desse sistema de governo, sistema bíblico de governo de uma igreja. Então, nós já vimos alguns sistemas, já vimos a importância, já vimos por que nós somos assim. Então, eu quero destacar 3 características. Primeiro, o sistema bíblico de governo de uma igreja apresenta um governo que é representativo e conciliar. Olha o versículo 2, se a sua Bíblia estiver aberta, senão você pode abrir, Atos 6:2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha só, os 12, primeiro que não foi um apóstolo sozinho, já foi na comunidade dos 12. Judas já havia se suicidado, o irmão Matias já estava aqui, juntamente com os 11 demais. E eles se reuniram e falaram: olha, não é bom que a gente continue assim. A gente precisa convocar a igreja para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Aqui, irmãos, é a primeira vez que nós temos uma eleição para o governo da igreja. E é a eleição para os diáconos. É a primeira eleição de cargos ordenados na igreja. Cargos onde são impostas as mãos da liderança sobre aqueles demais líderes que foram eleitos, dando-lhes autoridade para governar a igreja. Os apóstolos aqui estão estabelecendo um modelo e determinaram as regras para o governo da igreja. Veja aqui, 5 aspectos que eles fizeram. Primeiro, eles determinaram a eleição. Versículo 2 e 3. Ali ele diz: não é bom que a gente fique
abandonemos a palavra. Então eles convocaram a comunidade, e no versículo 3, a parte inicial diz: por isso, irmãos, escolham entre vocês. É o que nós estamos fazendo. Irmãos, por isso escolham entre vocês homens que possam ajudar na administração, homens que decidam os rumos da igreja, homens que possam pastoreá-los, homens que possam cuidar das necessidades das viúvas, dos mais necessitados, dos idosos, dos pobres. Depois nós vamos ver cada uma dessas características quando nós vamos falar sobre o governo ordenado, mas os apóstolos determinaram o quê? Uma eleição. Por isso nós somos presbiterianos. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos esse sistema de governo. Segundo aspecto, eles estabeleceram regras para a eleição. Não é só levanta a galera aí, joga um dadinho, faz alguma coisa, ou então sai numa corrida quem chegar primeiro, se bem que isso aí também seria uma regra, né? Mas não é necessariamente essas regras que eles estabeleceram. Eles disseram assim, versículo 3, a parte B: escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então não era simplesmente para eles pegarem e falar: ó, pega aquele que é seu amigo, ou então aquele que é mais conhecido, ou aquele que tem uma finança melhor, ou aquele que tem um cargo mais proeminente, ou aquele que tem um curso, um diploma maior. Ele falou: não, vocês olhem dentro da comunidade. Escolha 7 aqui não é apenas a ideia de perfeição, de que foram supridas as necessidades. Não é que precisa ser só 7 não, viu, irmãos? É conforme o tamanho da igreja. Naquele momento inicial, precisava de 7. Então, vocês vão escolher 7 homens, mas não são quaisquer homens. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A esses homens, nós vamos encarregar do serviço de servir à mesa. Você começa a perceber, ou você consegue perceber, como o serviço do diaconato ele não é de menor importância? Ele não é um oficial de segunda categoria? Por muito tempo, muita gente pensava que a função do diácono é tocar cachorro da igreja, no caso aqui, gato, né? Meu gato vive vindo aqui para o culto, tem que tocar o gato e ir embora aqui da igreja. E proibir que bêbados entrassem, que não deveria acontecer, né, irmão? O bêbado tem que vir para a igreja. Deixa ele aí. Pastor, mas ele está alcoolizado, o Espírito Santo não depende nada disso, não. Deixa ele sentadinho aí. Só não deixando ele fazer confusão, senta do lado dele. Abre a Bíblia com ele. A Bíblia é hospital. A igreja é hospital. Imagina se o hospital fala: doente, não vai entrar aqui não. Essa doença é muito ruim. Aqui você não pode entrar. Vai tratar onde? Se os desvalidos, aqueles que estão aí alijados da sociedade, não encontrar um lugar para sentar dentro da igreja, eles vão para onde? É aqui mesmo. Então, chegou, você senta do lado dele. Já pega aquele café forte, se for o Joaquim que fez, então, ele sara no primeiro gole. Senta do lado dele com um cafezinho, abre sua Bíblia, toma aqui, irmão, bora. Ouviu o evangelho. Não eram quaisquer homens, habilitados com boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Também eles designaram as funções. Perceba, olha, determinaram a eleição, estabeleceram as regras, designaram as funções. Aqui em específico no nosso texto, nós vamos ver a designação das funções do diaconato. Mas depois, a semana que vem, quando nós formos falar em 1 Timóteo e também formos falar em Tito, nós veremos também as funções designadas para o presbiterato. Na parte final do versículo 1 e na parte final do versículo 3, nos mostra quais eram as funções. Na final do versículo 1 diz: as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, a área social da igreja estava precisando de um auxílio. Tinha gente passando necessidade. E a Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para os domésticos da fé. Isso faz parte de um bom testemunho, irmãos. Irmãos, nós precisamos entender que se tiver algum irmão no nosso meio, passando uma necessidade qualquer, pastor, a água dele vai ser cortada, a luz dele vai ser cortada, é função da igreja intervir sim, e num primeiro momento ajudá-lo até financeiramente, depois você vai ver porque que deixou cortar a água, depois cortar a luz. Faz parte de um bom testemunho cristão. Isso diante do mundo é importante. Porque o mundo lá fora, a Bíblia diz que o mundo, quando vir o amor de Deus manifesto na igreja, eles vão crer que Jesus é o Filho de Deus.
Então, se o mundo lá fora olha aqui para dentro da igreja e fala, o outro está doente, vai morrer doente, ninguém vai mexer a mão. Fala, que igreja é essa? Que Deus é esse? Nós somos uma manifestação testemunhal. Os apóstolos entendiam isso. Então, eles designaram as funções. Precisa cuidar da distribuição diária das viúvas. A ideia ali, irmãos, só para a gente situar, as viúvas naquele tempo eram diferentes de hoje. Não tinha INSS, não tinha pensão. As viúvas, elas tinham 2 destinos, basicamente. Ou era um segundo casamento, ou era prostituição. Senão elas morreriam de fome. A situação era bastante difícil. Quando o evangelho entrou, eles mostraram uma terceira via abençoadora. Elas não precisam casar-se de novo. Muitas vezes as viúvas se colocavam debaixo de julgos muito pesados, porque elas não tinham apoio. A escolha era, ou eu caso de novo, ou prostituição. Mas os apóstolos falaram, não, a igreja não vai permitir isso. A igreja vai socorrê-las. Tanto que depois a Bíblia vai dizer, socorram as que verdadeiramente são viúvas, aquelas que têm necessidade de verdade. Mas era uma função social da igreja. E é por isso que precisavam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles iriam visitar e suprir as necessidades das viúvas. Seriam os homens que iriam estar nessas casas. Não podia ser qualquer homem. E esses homens seriam encarregados desse serviço. Essa era a função. Os apóstolos decidiram isso no seu colegiado. 4º aspecto, eles determinaram as qualificações, como nós já falamos aqui, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Eles não queriam arrumar um problema, irmãos. Quando nós vamos eleger oficiais na igreja, nós estamos tentando resolver os problemas. Quais problemas? Trazendo para a realidade da IPB do Jardim Alvorada. Estamos chegando a 300 membros, mais ou menos. Entre as pessoas que visitam, aqueles que não são membros, a comunidade em geral, nós temos para lá de 350 pessoas. E temos quantos pastores? 1. Então, nós elegemos presbíteros que nos ajudam nesse pastoreio. Numa administração, falamos há pouco sobre a decisão sobre o terreno. Eu, particularmente, me sinto muito mais seguro tendo uma decisão dessa compartilhada com os meus irmãos presbíteros, que cada um vê de um lado, diga-se de passagem, a gente chega numa reunião de conselho e fala, vamos fazer isso aqui, o outro, você já pensou nisso? Você já olhou por esse lado? Você já pensou nesse aspecto aqui? Lembro-me que há tempos atrás nós chegamos a cogitar de comprar um consórcio, os nossos irmãos presbíteros lembram? E ali na reunião do conselho, um presbítero chegou com a planilha, irmãos, eu de planilha, nem vou comentar, né, sobre minhas planilhas, mas ele falou, mas você percebeu que aqui nós vamos pagar tanto de juros? Aí o outro presbítero falou, olha, você percebeu que nós fazendo isso aqui, nós só vamos ter esse bem lá na frente? Você percebeu que numa reunião de conselho, há uma segurança, uma sabedoria. Não pode ser quaisquer homens, estão lidando com o dinheiro da viúva, com o cuidado da viúva. Os diáconos estão entrando nas casas, visitando os irmãos, atendendo as necessidades, às vezes vão aos hospitais. Aqui, no caso, precisavam suprir as viúvas, entravam na casa de mulheres sozinhas. Eles estavam querendo suprir, resolver um problema e não arrumar um problema. Líderes na igreja, de uma maneira geral, precisam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. É fundamental eles determinarem as qualificações. E por fim, irmãos, nós vemos esse colegiado dos apóstolos, os 12, instalando e ordenando aqueles que foram eleitos. Versículos 5 e 6 diz assim, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Olha o sistema de governo estabelecido aqui. É isso que nós fazemos. Os irmãos elegem homens. Nós, inclusive, irmãos,